Eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 23. Lucas, capítulo de número 23, versículo de número 44. Daqui a pouquinho nós vamos participar da ceia do Senhor. E às vezes, anos e anos, nós dentro da igreja, às vezes nós não entendemos o verdadeiro significado, né, da morte de Jesus, o sacrifício de Jesus. E às vezes ouvimos aí às vezes algumas ministrações, né, às vezes fora de contexto, né, mas nada como a gente ir pela palavra de Deus. E há já um bom tempo que eu venho assim me perguntando, né, em relação à morte de Jesus, o que aconteceu com Jesus, né, o que realmente a Bíblia fala, o que a Bíblia explica em relação à morte de Jesus. Então, como eu disse hoje pela manhã, na verdade, é mais uma aula do que uma pregação. Mas eu gostaria que você prestasse muito atenção, né, realmente naquilo que a Bíblia, né, fala conosco. E tudo que Jesus fez, tudo que Jesus passou, o propósito de Jesus era eu e você. Não, você não entendeu, né? Tudo que Jesus passou, tudo que Jesus viveu, né, o propósito dele era eu e você. Agora sim, porque não havia outro, não tinha outro que podia passar o que Jesus passou. E céus e terra foram movidos, o inferno, né, enfim, foram movidos para que Jesus pudesse então realmente cumprir todo o propósito do Pai, para que eu e você fôssemos atingidos, alcançados em nome de Jesus. Amém? Então, vamos lá. Eu quero que, se você quiser anotar, fique muito à vontade para você estar anotando aí na sua Bíblia, aquilo que o Espírito Santo, né, nos revelou através da palavra. Vamos lá então. Versículo 44 do capítulo 23 de Lucas, diz assim, ó: E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. Quer dizer, da hora sexta, da hora do meio-dia até as 3 horas da tarde, houve trevas. 45. Escurecendo-se o sol, rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Amém? Lucas fala, ou relata aqui a crucificação, a morte de Jesus. Lucas, ele relata aqui os acontecimentos finais, né, da vida de Jesus, as coisas que aconteceram ali, né, no Gólgota, naquela montanha, naquele lugar onde levaram Jesus para que fosse então crucificado. E algumas coisas começaram a acontecer, não só ali na terra, não só naquela hora em que Jesus estava sendo crucificado, mas também estava acontecendo algo ali espiritual. Estava acontecendo algo assim espiritual. Eu não sei se você, quando você se deparou com esse texto, ou quando você leu ele um dia na sua vida, né, você possa, mas por que houve trevas? Por que houve escuridão? Meu irmão, quando você for ler a Bíblia, né, você lê um versículo, você lê um capítulo inteiro, comece a perguntar. Mas por que isso? Qual é a razão disso? Por que aconteceu isso ou aquele outro? Quando nós começamos a perguntar, quando nós nos mostramos interessados, por aquilo que está escrito ali, ontem nós aprendemos o está escrito e o está dito. Tem gente que está só no escrito, mas tem outros que já estão no dito, que é a revelação da palavra de Deus. Amém? E mais uma vez eu vou afirmar e vou falar por muitas vezes aqui: Deus só dá revelação aos seus filhos.
Deus não dá revelação a anjos, Deus não dá revelação a qualquer outra coisa. Deus só dá revelação aos seus filhos. Amém? Tem filhos aqui nessa noite? Então Deus nos dá uma revelação aqui da palavra. E eu quero que você preste muita atenção, né, mas muita atenção aos acontecimentos, aos fatos, né, aqui em relação a Jesus. Vamos lá para o Salmo de número 18. Olha só, que interessante. Salmo de número 18, a partir do verso de número 3. Davi, realmente ele tem a revelação daquilo que aconteceu. Lucas não tem, ou qualquer outro evangelho, nós não vamos encontrar a revelação do que aconteceu do meio-dia às 3 horas da tarde. Você está curioso para saber o que aconteceu aí? Realmente está curioso, alguns já sabem, né? Hoje de manhã nós já falamos, né? Mas está curioso, por que houve trevas? O que aconteceu nesse momento, né? A gente vai falar tantas e tantas coisas, mas o que a Bíblia fala? O que aconteceu neste momento de trevas? Quando Jesus estava lá, sendo crucificado, quando Jesus estava entregando a sua alma a Deus. O que aconteceu naquele momento? Davi tem a revelação. Há muitos e muitos anos antes de Jesus, Davi tem a revelação daquilo que iria acontecer lá no período do meio-dia às 3 horas da tarde, enquanto havia trevas sobre aquele lugar. Estava escuro, a Bíblia diz que o sol escureceu. Sol escureceu, e as pessoas, de repente até alguns pensavam, deve ser o fim do mundo, ou qualquer outra coisa, porque houve densas trevas, escuridão total. Mas só que nesse momento estava sendo travada uma batalha. E olha só o Salmo de número 18, a partir do versículo 3. Preste muita atenção nisso. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Na verdade era Davi escrevendo, Davi colocando nesse salmo aqui as palavras de Jesus, que Jesus iria dizer ali há muitos e muitos anos depois. Porque Jesus estava sendo crucificado, Jesus estava sendo morto ali, os inimigos estavam à volta de Jesus, os inimigos desse mundo, os inimigos do outro mundo, porque Satanás e seus demônios também estavam ali à volta, assistindo aquela cena, a morte de Jesus. E Davi escreve isso: invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, ficarei livre dos meus inimigos. Cordéis da morte me cercaram, e torrentes de impiedade me assombraram. Cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Tudo que Jesus estava passando e vivendo naquele momento, Davi está expressando aqui nesse salmo. Versículo de número 6. Na angústia, invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz, e os seus ouvidos chegou o meu clamor perante a tua face. Lembra quando Jesus estava lá na cruz e Jesus clamou pelo Pai? Lembra que Jesus estava lá na cruz e Jesus clamou para que o Pai o ajudasse, para que o Pai o socorresse naquele momento de angústia, naquele momento em que as cordas do inferno estavam ali prontas e preparadas para amarrar Jesus, para matar Jesus. Jesus, ele clama ao Pai, e nesse exato momento, quando o sol escurece, quando há trevas, do meio-dia às 3 horas da tarde, começa então Deus se mexer lá no céu. Deus começa a se mexer lá no céu. Os anjos ficam preocupados porque que Deus se movia de um lado para o outro. Os anjos não sabiam o que fazer, mas Deus estava lá, no céu. Deus estava lá no seu trono inquieto, porque aquele que estava lá sendo cercado pela morte, pelas correntes do inferno, era o seu filho amado. Neste momento, quando Jesus começa a clamar pelo Pai, versículo de número 7, olha só. Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou. Na morte de Jesus a terra tremeu.
na morte de Jesus, a Bíblia diz que sepulcros foram abertos e pessoas que haviam morrido naquele dia ressuscitaram e voltaram para as suas casas. Olha só, irmão, olha como a palavra de Deus, olha como a Bíblia, ela é fantástica, ela é maravilhosa. O salmista Davi, falando tudo aquilo que iria acontecer com Jesus. Por isso que o pastor diz, irmãos, leiam a Bíblia, procure, vão lá, nós vamos encontrar. Mas pastor, não está aqui no livro de Lucas, mas nós precisamos ler a Bíblia. Aí Davi começa a dizer então a terra se abalou, tremeu os fundamentos dos montes, também se moveram, se abalaram, porquanto se indignou. Quem estava indignado naquele momento? Deus. Deus estava indignado. Deus não podia olhar para o seu próprio filho, porque o próprio filho dele estava carregando agora o pecado da humanidade. Isaías profetiza dizendo que Jesus, ele levou toda a nossa culpa. Isaías profetiza dizendo que Jesus levou todo o nosso pecado. E queridos, o que faz a separação entre Deus e os homens é o pecado. E Deus estava indignado porque não podia olhar diretamente para o seu filho, porque o seu filho estava cumprindo o propósito dele mesmo. É por isso que ele fica lá indignado. É por isso que Deus anda de um lado para o outro. E a Bíblia diz aqui, versículo de número 8, olha só. Do seu nariz subiu fumaça, da sua boca saiu fogo que consumia, carvões se acenderam dele. Deus estava indignado. Imagine como Deus estava sofrendo naquela hora, naquele momento. Tudo isso, queridos, do meio-dia às 3 horas da tarde. Do meio-dia às 3 horas da tarde. Fumaça saía do seu nariz, fogo saía da sua boca. Deus estava inquieto, o céu estava inquieto, os anjos não sabiam o que fazer, qual era a ordem, o que deveriam fazer, até porque Deus não podia falar nada, ou não estava falando nada naquele momento. Mas Jesus estava lá na cruz, entregando a sua alma para Deus, levando o meu pecado e o seu pecado, querido. Mas pastor, por que de tudo isso? Para que nós possamos, se você já amava Jesus, você vai amar muito mais ainda. Porque até então nós conhecemos o processo, a morte na cruz. Mas o que aconteceu por detrás de tudo isso? Até então nós sabemos, Jesus, ele foi lá crucificado, a marca somente nas suas mãos e nos seus pés. E hoje pela manhã nós aprendemos que existe uma outra marca. Quando o Eric falou agora há pouco da mulher, né? Quando Deus fez a mulher, da onde que Deus fez a mulher? Que é o seu lado. Aonde Jesus foi ferido? Aonde eu e você nascemos. A igreja. Sabia disso? Deus, Adão, vou fazer o que é mais importante e mais bonito sobre a face da terra, Adão. E vai sair do teu lado. A mulher. Ai Deus, Jesus, vai nascer algo que é mais bonito, mais tremendo, mais glorioso, mais frondoso, que é a minha igreja. E ela vai sair do teu lado. Saiu do lado. Mas isso aqui é uma outra mensagem, tá? É só pegando um gancho aqui do que o casal falou aqui. Deus fica indignado. Deus fica se movendo de um lado para o outro. Tá? De repente eles não sabiam o que fazer. A ação de Deus naquele momento. Deus precisava fazer alguma coisa. Deus precisava mover-se em favor do seu filho, mas não podia atuar diretamente, porque Jesus estava cumprindo todo o propósito dele mesmo. A Bíblia diz então que Deus fica indignado, que sai fumaça do seu nariz e sai fogo da sua boca. Versículo de número 9, olha só. Baixou os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo dos seus pés. Sabe aquela hora quando houve trevas? Quando o sol se escureceu, quando as trevas eram densas, é porque Deus desce o céu e debaixo dos seus pés havia trevas. Deus desce naquele momento, queridos.
Deus, ele vem em socorro do seu filho naquele momento. O filho estava clamando. O filho estava pedindo por socorro. O filho estava clamando pelo pai. E o pai não podia abandoná-lo naquele momento. Ele se mexe, ele vai de um lado para o outro, e a Bíblia diz então que ele baixa os céus naquele momento. Do meio-dia às 3 horas, o céu baixa. Sobre os pés, ou debaixo dos pés do Senhor, havia uma escuridão. E Deus estava no meio dessa escuridão. Os anjos sem saber o que fazer, o mundo sem saber o que fazer, ninguém sabia o que fazer. Olha só o versículo de número 10. Montou num querubim e voou, sim, voou sobre as asas do vento. Olha que impressionante isso aqui, queridos. Até então nós sabemos apenas a morte de Jesus, mas que Deus monta num querubim e vem em socorro do seu filho. Quantas vezes nós já lemos esse salmo? Quantas vezes nós lemos, mas nunca ligamos lá com a morte de Jesus? Deus monta num querubim, olha só, e voou, sim, voou sobre as asas do vento. O filho estava clamando, o filho estava dizendo: Pai, socorro. Ninguém fazia nada. E naquele momento de densas trevas, Deus, a ação de Deus, encontra o seu filho agora, e ele sobe num querubim e voa. Aleluia. Queridos, dá para entender? Não entenda não, né? Mas creia, imagine Deus montado ali em cima daquele querubim, e voou em socorro, né, do seu filho. Esse Deus é tremendo, esse Deus é maravilhoso. Quando havia trevas, Deus então lhe monta sobre o querubim e vai em socorro de Jesus. Versículo 11. Fez das trevas o seu lugar oculto, o pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus. Deus começa a passear, montado no querubim, Deus começa a passear, e sobre aquele Gólgota, quando todos não conseguiam enxergar, quando todos não tinham noção daquilo que estava acontecendo, um jovenzinho chamado Davi, ele estava tendo toda a visão daquilo que Deus iria fazer naquele dia. Deus sempre dá revelação aos seus filhos. Deus nunca faz nada sem antes dar a revelação aos seus filhos. Do meio-dia às 3 horas da tarde, Deus montado sobre um querubim, e ele fez daquele lugar, fez das trevas o seu lugar oculto. Até então as pessoas não conseguiam ver a Deus, mas Deus estava ali para socorrer o seu filho Jesus. E Jesus lá na cruz, Jesus ali crucificado, sentindo as dores, tá? na ânsia da morte, no momento da sua morte. Aí a ação de Deus naquela hora. Versículo de número 12. Ao resplendor da sua presença, as nuvens se espalharam, e a saraiva e as brasas de fogo. O Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz, e havia saraivas e brasas de fogo. Despediu as setas e espalhou, multiplicou raios e os perturbou. Então foram vistas as profundezas das águas e foram descobertos os fundamentos do mundo pela sua repreensão. Senhor, ao soprar das tuas narinas, enviou desde o alto e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do meu inimigo forte e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Deus vai para socorrer o seu filho, tira o seu filho daquele momento de agonia, aquele momento, né, em que todos achavam, né, que ele estava abandonado. Quantas vezes nós ouvimos a pregação assim: olha, Deus abandonou o seu filho, Deus não foi em encontro do seu filho. A Bíblia diz aqui que Deus foi em socorro do seu filho. Deus não abandona o seu filho. A Bíblia diz que Deus vai e livra ao Senhor Jesus naquele momento. Versículo 18. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. 19. E trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque tinha prazer em mim.
Esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ação de Deus, o mover de Deus naquele momento, por isso houve as trevas. Por isso ninguém conseguiu enxergar e ver e entender nada naquele momento. Mas Deus estava agindo. Deus estava trabalhando em favor do seu filho. Durante a morte de Jesus, durante o pedido de socorro de Jesus, Deus vai de encontro agora, do meio-dia às 3 horas da tarde. Não é lindo isso? É maravilhoso? Ah? E por que Deus faz tudo isso? Por que Jesus, ele estava sendo crucificado, estava sendo morto, estava levando o meu pecado, o seu pecado, a minha culpa, a sua culpa? Por quê? A Bíblia diz então que Deus tira Jesus daquele lugar. E eu quero que você leia o versículo de número 43 de Lucas. Volte lá para Lucas. Lucas, capítulo 23 e o versículo de número 43. Olha só. Disse Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Quando Jesus faz esta promessa ao ladrão que estava ao seu lado, não havia o paraíso. Havia o seio de Abraão, mas não havia o paraíso. O paraíso não havia sido inaugurado. E agora Jesus está prometendo para o ladrão da cruz, que é o primeiro morador do paraíso. Às vezes nós achamos, não, vai ser eu, porque eu sou muito bom, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Não, o primeiro morador do paraíso foi o ladrão. Dá para entendermos? A obra, o trabalho, a ação, o amor de Deus, o amor de Jesus, que o primeiro morador é um ladrão. É um ladrão. E Jesus promete para ele ainda lá na cruz: olha, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Mas onde é o paraíso? Aonde é o paraíso? Mais uma pergunta: aonde é o paraíso? Nós já descobrimos que durante o meio-dia, às 3 horas, quando houve trevas, é porque Deus desceu em socorro do seu filho. E ele trabalhou, e ele agiu, montou sobre as asas no querubim e veio em socorro, pegou Jesus, tirou Jesus daquele lugar, a alma de Jesus daquele lugar, e coloca ele num lugar espaçoso. Foi isso que nós lemos lá no Salmo 18, no versículo de número 19. Deus me tirou e me colocou num lugar espaçoso. Que lugar é esse? O paraíso, que ele havia prometido ao ladrão que estava do lado dele. Mas onde é o paraíso? Me aponte algum lugar nesse mundo aqui que seja seguro, algum lugar desse mundo aqui que seja algo assim legal. Pastor, existe um lugar legal, lá não tem enfermidade, lá não tem crise, lá não tem briga, lá não tem isso, lá é o paraíso. Me aponte um lugar como esse. Não existe um lugar como esse. Não existe aqui um lugar como esse. Mas pastor, então por que Deus... Por que Deus, nós já entendemos que durante as trevas Deus foi lá em socorro de Jesus, tirou Jesus, coloca ele em um lugar espaçoso, e o próprio Jesus diz para o ladrão que ele, naquele dia mesmo, estaria com ele no paraíso. Aonde é esse lugar? Lá no projeto original de Deus. Alguém sabe o que é o projeto original de Deus? O Jardim do Éden. Vamos lá. Gênesis, abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia. Em Gênesis... Mas não é tão simples não, você já vai ver. Gênesis, capítulo de número 3, versículo de número 24. Diz assim, ó: havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. O lugar que Deus preparou, o lugar que Deus estava em mente, o seu projeto mesmo, é o Jardim do Éden. Lá não há guerra, lá não havia enfermidades, lá não havia discussões, não havia brigas, não havia problemas financeiros.
Lá o homem tinha liberdade para dar nome aos animais. Lá o homem tinha liberdade para comer, né, dos frutos da terra. Lá o homem podia todas as coisas, menos pecar. Menos pecar. Menos pecar. E quando Adão, ele peca, ele é expulso do paraíso. Ele sai do paraíso, ele sai do Éden. Mas Deus não destrói o Éden. Por que Deus não destrói o Éden? Por que Deus então não fecha o Éden? Porque Deus sabe que este lugar realmente é o lugar preparado para os seus filhos. Por isso que Jesus diz, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Quando Jesus vai inaugurar, preste muita atenção nisso, irmãos. Quando Jesus, ele vai inaugurar o paraíso, depois a gente fica aí comendo qualquer coisa, depois a gente fica aí ouvindo qualquer coisa, mas você está tendo a oportunidade de ter uma revelação da palavra de Deus, meu querido. Algo que vai realmente mudar a sua vida como cristão e como servo de Deus. Vai tornar você uma pessoa muito melhor em Cristo Jesus. Deus coloca querubins para proteger esse lugar. Deus coloca uma espada. Essa espada era uma espécie de um soldado. E essa espada, ela andava de um lado para o outro. Essa espada era uma espada de fogo. Estava ali. E qualquer pessoa ou qualquer coisa que tentasse entrar naquele lugar seria morto. Morto. Jesus promete para o ladrão da cruz: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Mas o ladrão não podia entrar lá dentro. O ladrão não podia atravessar a espada. O ladrão não podia atravessar os querubins. O ladrão não tinha condições alguma de entrar lá dentro. Mais uma vez, entra em cena o meu Jesus e o teu Jesus. Tudo isso no período de 3 horas, não esqueçam disso. Deus tira Jesus, a alma de Jesus, e coloca ele em um lugar espaçoso. E Jesus vai para inaugurar ou reinaugurar o paraíso. O lugar que realmente Deus construiu. Mas pastor, mas aonde está? Cadê a base bíblica? Salmo de número 22. Nós vamos saber o que Jesus fez com essa espada. Salmo de número 22, versículo de número, vamos ler do 17, que também é a mesma profecia messiânica, é a mesma profecia em relação à morte de Jesus. Olha só o que diz o versículo 17. Poderia contar todos os meus ossos, eles vêm e me contemplam. Nenhum osso de Jesus foi quebrado lá na cruz. Olha, Davi, irmãos, eu acho que Davi era assim com Deus, só pode. Davi tem umas revelações assim, Davi muda. Sabia que o louvor hoje que é feito, foi Davi que começou lá atrás. Davi assim, é algo assim tremendo. Tá? Reparte entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. Muitos e muitos anos antes, não sei precisar agora para você, mas muitos e muitos anos antes, Davi já estava falando que os soldados estavam disputando a roupa de Jesus e lançando sorte em cima da roupa de Jesus. Versículo 19. Mas tu, Senhor, olha só, não te alongas de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me. Agora, versículo 20. Livra a minha alma da espada. Que espada é essa? Que espada é essa? Deus tira a alma de Jesus daquela cruz, naquele momento, leva para um lugar espaçoso. Jesus prometeu ao ladrão da cruz que ele estaria com ele no paraíso, mas esse paraíso havia guardas, havia proteção. Sabe onde está essa espada? Sabe o que Jesus fez com essa espada? Jesus engoliu essa espada. Pastor, o senhor anda vendo filme demais. Só acho que o senhor anda em um circo de pessoas que engolem espada.
Assim, dá risada, né? Dá risada. Mas se eu falar para você mais uma vez que é exatamente isso. Sabe por quê? João, vamos lá no Apocalipse. João 1, a partir do versículo 16. Apocalipse 1, aliás, né? Olha só. E ele tinha na sua destra 7 estrelas. E da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. Aonde estava aquela espada? Dentro de Jesus. O único que podia suportar aquela espada. Ninguém podia. O ladrão, por mais que tinha a promessa de poder entrar no paraíso, o ladrão não podia suportar aquela espada. Deus começa a caminhar a Jesus. Deus leva Jesus para um caminho, e quando Jesus chega na porta do paraíso, vê aquela espada, ele engole aquela espada. Para que o ladrão, para que eu e você, nós possamos entrar lá no paraíso. João tem a visão, olha só, João tem a visão de que a espada está dentro de Jesus. O seu rosto é como o sol, quando na sua força resplandece. Versículo 17, diz assim: e eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e eu sou o último. 18, eu que vive, fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno, aleluia. O nosso Jesus, João tem a visão de Jesus: eu sou o primeiro e o último, fui morto, mas hoje estou vivo, e tenho as chaves do inferno e da morte. O acesso, o caminho de Jesus. Tudo isso durante as 3 horas. Tudo isso durante as 3 horas. Então Jesus vai para inaugurar aquilo que nós chamamos hoje, ou aliás, que a Bíblia chama de um novo e vivo caminho. Até cantamos aí, né? Tem uma canção que diz, né, sobre o novo e vivo caminho. Cantamos, às vezes cantamos, mas não entendemos o que é isso. Nós não entendemos o que é isso. Quando Jesus falava em parábolas, era para realmente confundir os fariseus, os escribas. Mas de repente Jesus chamava os discípulos, como nós estamos hoje aqui, e só venham aqui. Eu vou explicar para vocês o que é. Eu vou revelar para vocês o que é. E é o que nós estamos tendo nessa noite, queridos. Uma revelação realmente da palavra de Deus. Uns contam, Jesus fez isso, e o inferno fez aquilo e aquele outro. Mas nós estamos vendo aqui qual é o caminho que Jesus percorreu. Qual é o caminho de Jesus? Então João tem essa visão, Jesus aparece para ele e mostra para ele. Porque Jesus, na verdade, tinha um caminho a percorrer. Jesus tinha um caminho, Jesus tinha um trabalho, Jesus tinha um propósito, Jesus tinha um alvo, que era nos atingir. Mas por que Jesus, então, ele precisa inaugurar um novo e vivo caminho? Por que a morte de Jesus? Por que o sangue de Jesus tem tanto significado na nossa vida cristã? Por que é através do sangue de Jesus e não uma outra qualquer oferta, mas sim o sangue de Jesus? Jesus precisava entrar em um lugar para que depois eu e você pudéssemos também ter acesso. Jesus vai inaugurar. E existia diante de Deus, existia diante do Senhor um cálice com sangue. Um cálice com sangue. Alguém podia perguntar: pastor, que sangue é esse? Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 4. Gênesis, capítulo número 4, versículo de número 10. E disse Deus:
que fizeste, a voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. No primeiro homicídio, quando Caim mata Abel, o sangue de Abel que foi derramado começa a clamar agora, não para que o seu irmão Caim fosse morto, não para que o seu irmão Caim levasse a culpa, mas o sangue de Abel clamava diante de Deus para que o seu irmão tivesse justiça. Justiça. E às vezes, agora eu quero pegar um gancho de uma outra ministração aí. Às vezes nós confundimos justiça com juízo. Nós confundimos justiça com juízo. Por exemplo, a pessoa matou fulano lá, matou, deu um tiro, matou, por um motivo lá, matou. Aí chega os familiares daquele que morreu e diz: nós queremos justiça, nós queremos justiça. É ou não é? Não é assim? É ou não é? Mas na verdade eles não estão pedindo justiça, eles estão pedindo juízo. Nós queremos que ele seja condenado. É ou não é? Nós queremos que ele seja preso. Isso é justiça, é juízo, não é justiça. Sabe quando é justiça? É quando aquela pessoa, quando ela matou, ela foi para a cadeia, ela cumpriu a sua pena, e ela sai da cadeia, agora ela é uma pessoa justa. A justiça se cumpriu na vida daquela pessoa. Dá para entender isso? Às vezes, pastor, mas nós queremos justiça. Não, às vezes nós queremos juízo, cuidado. O sangue de Abel clamava, e o sangue de Abel estava depositado lá diante do Senhor. Tudo isso durante 3 horas, não esqueçam disso. Jesus precisava enfrentar a espada, Jesus precisava entrar lá no santuário e substituir o sangue de Abel. O sangue de Abel clamava por uma pessoa. O sangue de Abel clamava por uma pessoa, pela vida do seu irmão. Jesus precisava substituir, tirar o sangue de Abel lá e depositar o seu sangue. Por que a Bíblia diz que o sangue de Jesus fala mais alto ou melhor do que o sangue de Abel? Porque o sangue de Jesus, ele não clama apenas por uma pessoa, mas por uma humanidade inteira. Se nós dependêssemos do sangue de Abel, só Caim seria salvo. E Jesus precisava entrar lá dentro. Olha só, abra sua Bíblia, lá em Hebreus, capítulo de número 12, versículo 24. Hebreus capítulo 12, versículo 24. E a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor que o de Abel. Por que nós precisamos valorizar a morte, o sacrifício de Jesus? Porque Jesus enfrenta a morte, Jesus enfrenta a espada, Jesus vai inaugurar um novo e vivo caminho e, principalmente, Jesus leva o seu sangue, dizendo: está aqui, Pai. O meu sangue fala mais alto que o sangue de Abel. O meu sangue agora é o suficiente para clamar por todas as pessoas. Meu irmão, Jesus morreu por todos. Paulo diz assim: ainda quando nós éramos pecadores, nós não merecíamos, e Jesus morreu pelas nossas vidas. Aleluia. A Bíblia diz agora que
e a Jesus, que é o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Volta um pouquinho aí, em Hebreus, capítulo de número 9, a partir do versículo 14. Agora sim, Jesus nos convida a fazer parte do novo e do vivo caminho. Hebreus capítulo 9, versículo 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus. Preste atenção, vamos acompanhando o raciocínio, vamos acompanhando aqui os passos. Jesus clama, Deus vem, pega a alma, coloca num lugar espaçoso, mas o lugar espaçoso tinha guardas, havia proteção. Jesus vai lá, tira aquela proteção. Jesus toma as dores, ao engolir aquela espada, Jesus está tomando as dores, entra lá dentro, e o escritor está dizendo aqui, olha só, que quanto mais ao sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus. Jesus chega diante de Deus e diz, olha aqui, o meu sangue que fala mais do que o sangue de Abel. Jesus, ele entra. O mesmo versículo, continuando. Purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. E por isso é o mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Quando Jesus prometeu para o ladrão que aquele dia mesmo estaria com ele no paraíso, Jesus também, em outras palavras, estava dizendo, olha, todos aqueles que creem no meu testamento, naquilo que eu estou fazendo, eles vão ter a promessa também. Diz mais aqui o escritor, porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Jesus havia prometido, mas enquanto ele estava vivo, o testamento não podia ser cumprido. Todo testamento, ele só tem validade quando o testador morre. É por isso que Jesus morreu, queridos. É por isso, porque havia um testamento ao meu favor e ao seu favor. Quando Jesus se apresenta diante de Deus, quando Jesus chega lá com o seu sangue, não mais com sangue de touros, não mais com sangue de novilhos, não mais com sangue de qualquer outro animal, mas com o seu próprio sangue. Com o seu próprio sangue. Versículo 17. Porque um testamento só tem força onde houver a morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Jesus morreu para que eu e você pudéssemos ter posse, receber então o testamento que ele havia deixado para nós. Versículo 18. Pelo que também o primeiro não foi consagrado sem sangue. Aliás, vamos ficar até com 17. Porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá algum outro valor enquanto o testador vive. Jesus vai para inaugurar o paraíso, chega lá, substitui o sangue. Não contente só com a substituição do sangue, Jesus disse, olha, Pai, pode cumprir lá, porque o testador não vive mais. O testador não vive mais. Pai, pode cumprir na vida dos meus filhos. Meu irmão, isso aqui é tremendo. Quando Jesus, ele apresenta-se diante do Pai, e ele diz, Pai, aqui está o sangue, substitui o sangue de Abel, que clamava por uma pessoa, coloca o meu sangue aí, que vai clamar por uma multidão, pelo mundo inteiro, e Pai, pode cumprir o testamento, pode cumprir o testamento, pode cumprir aquilo que o Senhor tem para os seus filhos.
Sabe por que nós precisamos amar e amar e amar e amar Jesus? Por isso que nós vamos ser sempre devedores de Jesus, a Jesus, por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele realizou. Hebreus capítulo de número 9, versículo 24. Aliás, já li 24. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Jesus compareceu diante de Deus por causa de nós. E você fica parado aí com essa cara me olhando assim como, meu Deus, obrigado, aleluia. Você fica assim, pastor. E olha, eu vou repetir esse versículo aqui. Eu não sei se vocês estão tão animados quanto eu, mas olha. Versículo 24. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém, no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Meu irmão, o que Jesus realizou, Ele chega na face de Deus. Pai, aqui está o sangue. Pai, pode cumprir o testamento. Pai, eu estou entrando nesse santuário, mas eu estou intercedendo, eu estou pedindo por aquele povo, por aquelas pessoas que hão de crer na minha palavra. Sabe por quê? Porque Jesus não é egoísta, Jesus não quer as coisas só para si. Olha o que diz o capítulo de número 10, a partir do versículo 19, olha só. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Sangue de Jesus, a morte de Jesus, o sacrifício de Jesus, a ação de Deus, o trabalho de Jesus, para que eu e você possamos ter entrada com ousadia no santuário. Olha só o versículo 20. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Versículo 21, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com o verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água. 23, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Retenhamos firme a promessa na nossa esperança, porque aquilo que Jesus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ação de Deus, tudo isso em 3 horas. E agora nós precisamos de mais 3 horas para falar da ressurreição. Porque aqui não é a ressurreição ainda não. Não é a ressurreição ainda. É o processo que Jesus faz, passa por mim e por você. Todas as vezes. Por isso a importância, queridos. Nós não temos que idolatrar a ceia, mas nós temos que valorizar a ceia do Senhor. Porque quando eu participo do corpo do sangue do Senhor, eu estou dizendo, Senhor, eu aceito tudo aquilo que o Senhor fez na minha vida. Todo o sacrifício, todo o caminho, tudo aquilo eu aceito. Quando eu valorizo a ceia do Senhor, quando eu não venho só por vir, mas se eu não for na ceia, o pastor vai ficar bravo, o pastor vai ficar isso. Não, eu participo da ceia porque eu valorizo aquilo que Jesus fez na minha vida.